Depois de um mês de pausa, o mangá de One Piece está de volta com o capítulo 1112, dando continuidade à contagem regressiva para a grande revelação do Dr. Vegapunk, restando apenas 1 minuto. Os Goroseis seguem avançando contra o Chapéu de Palha e a situação não parece boa. São Marcus Morse consegue chegar até Punk Records, mas algo diante dele chama a sua atenção. O que será que ele viu que fez o som de Gloob Gloob? Quem será que está sendo mamado? Agora falando sério, galera, se for o que eu tô pensando, eu tiro todos os chapéus possíveis para o Oda. Mas eu já vou adiantar e dar uma dica da minha ideia aqui pra vocês. Lembrem de Death Note e o que o L fez para enganar o Kira lá no início do anime. Eu só vou dizer isso por enquanto, mas fica até o final do vídeo para você entender melhor essa ideia, porque agora sim vamos falar sobre o capítulo 1112 do mangá de One Piece. Galera, 4 semanas de pausa foram sofridas, mas finalmente chegou ao fim, quase que, meu amigo, quase que eu sou despejado desse apartamento, mas vamos lá. Esse foi um capítulo menos impactante, mas só do mangá de One Piece tá de volta já é motivo pra gente comemorar. Então, como sempre, já chega invocando o botão do like aí embaixo. Se você não for inscrito, vem fazer parte do meu bando se inscrevendo e ativando o sininho pra sempre saber quando o próximo vídeo de One Piece for lançado aqui no canal, beleza? Vamos lá então, galera. Todo esse capítulo serviu pra aumentar um pouco da tensão e o nível de dificuldade do Chapéu de Palha e do Vegapunk em conseguirem transmitir a tal mensagem para o mundo. Ou seja, se eles vão realmente conseguir transmitir essa mensagem para o mundo ou não. A gente pode ver vários dos Gorosei ao longo desse capítulo conseguindo avançar aos poucos, principalmente no final desse capítulo, cada um numa frente de batalha diferente, tanto que a gente já abre, né, esse capítulo com o Gorosei Nasujuro, continuando a derrotar os pacifistas ao redor da ilha. E aproveitando já para falar mais sobre ele, a gente vê que ele de fato consegue eliminar todos os pacifistas na ilha e chega até o grupo da Bonnie e do Frank, derrotando aquele gigante que estava auxiliando eles, aparecendo com aquela aura sombria muito foda mesmo, que até me lembrou o ceifador que apareceu pro Zoro no final do arco de Wano. Bom, como o grupo do Frank se encontra no meio do caminho até o Thousand Sunny, eu diria que existe uma chance real da gente ver o Zoro tendo a chance de encontrar e enfrentar o Gorosei Careca ainda nesse arco. Talvez até o fato, né, da gente quase não ter visto a luta do Zoro contra o Lute tenha sido pelo Oda querer explorar melhor uma possível luta do Zoro contra o Gorosei. Obviamente eu não acho que vai ser uma luta extensa, mas que tenha pelo menos um pouco mais de tempo de tela. Quem sabe com o Gorosei Careca sendo o único que não venha a ser morto e não precise usar da sua imortalidade contra o Zoro. Não sei, galera. O Oda ele tá hypando bastante o Nasujuro, então eu vou subir um pouco a minha expectativa falando mais sobre ele, né? Se tratando especificamente dele, mas ao mesmo tempo, se a gente for considerar que os outros Gorosei de forma geral estão tudo dependente, né, de regeneração, pode ser que o Zoro também já chegue arrancando a cabeça do Gorosei logo de cara também, e aí sim a luta entre eles dois comece. Vamos esperar pra ver se essa luta sequer vai acontecer. Ah sim, e falando no grupo do Frank, a gente também teve a cena dele derrotando o vice-almirante cabeça de piroca antes do Gorosei chegar. Foi um quadro inútil, convenhamos, mas foi legal ver o Frank destruindo o braço modificado do vice-almirante e ainda derrotando ele com um único soco, sabe? Quebrando o braço dele e ainda derrotando, socando a cara dele, tudo de uma só vez. Mas enfim, outro detalhe também é que o gigante que aparece caindo para o Gorosei Careca estava segurando o corpo do Kuma. Então eu também nunca descarto, né? Eu não vou descartar a possibilidade dele, quem sabe, ainda voltar a se mexer e fazer alguma coisa para continuar protegendo a Bonnie nessa situação. Então é só um detalhezinho pra gente ficar de olho. Vemos também o núcleo do Kako e da Stussy conversando com ela, explicando que decidiu ficar pra trás de propósito, porque alguém precisava realizar a última missão, e até contrariando o que o Kako havia falado sobre dela ter sido esquecida pra trás pelo resto dos Vegapunks, o que imediatamente me passou uma vibe muito parecida com o final de Punk Hazard, quando a Monet ela se sacrifica pra apertar o botão e tentar explodir
um pedaço da ilha no finalzinho do arco, mas referente a Stussy, ela decidiu ficar porque alguém precisava desativar a barreira do domo quando eles fossem escapar, quando o bando do Luffy fosse escapar junto de todos os Vegapunks. Agora, uma coisa que ficou em aberto foi o Vegapunk Edson querendo descer lá de cima da ilha, chegando até a se chocar diretamente contra a barreira. Eu até pensei se a Stussy não poderia ter desativado rapidinho a barreira ali, né, só na encolha, sem ninguém, né, para ele poder passar, até porque eles estavam se comunicando até aquele momento, mas enfim, ele foi lá e decidiu enfrentar a barreira de frente, né, tinha pontos de vida sobrando e decidiu aproveitar. O que sabemos por enquanto é que o Edson foi atrás de alguma coisa que pudesse ajudar o Thousand Sunny a percorrer uma distância maior, já que eles estão sem aquele Vega Force que ia fugir com o navio nas mãos. E a única coisa, galera, que eu consigo pensar no momento é algum tipo de asas ou foguete que o Edson possa acoplar e dar um boost a mais na velocidade do navio. Eu acho que faz sentido a gente pensar isso, já que o próprio Edson ele consegue voar com aqueles foguetinhos que ele tem nas costas e o Vega Force também usava foguetes nas costas, fora que a ilha inteira, né, é rodeada de prédios em forma de foguete, então algum foguete precisa ser usado em algum momento. Então eu vou deduzir que ele tenha ido atrás de um foguete e pronto. É muito foguete envolvido pra gente pensar em outra coisa, senão um foguete. Parece que eu sou um lunático aqui pensando em foguete, mas só vem foguete na minha mente. Só pode ser isso. Bom, na frente de batalha do Luffy, vemos ele se saindo muito bem contra o Júpiter, mais conhecido como o Gorosei do Minhocão, arremessando um prédio, fazendo o Gorosei engolir e comprimindo boa parte do corpo dele, clássico de desenho animado, né? Foi engraçado e que bom, né, ver que o Minhocão se regenerou, né, depois dele ter sido decepado pelo Dory e o Brog e ter ficado um capítulo inteiro sem sequer aparecer. Só é uma pena que ele continue passando vergonha e não fazendo nada de relevante, mas, bom, no mínimo ele pelo menos ainda continua vivo e ativo nesse arco e nessa batalha. Diferente, por exemplo, do Gorosei Valkyrie, que até levou um Red Rock direto na cabeça nesse capítulo, mas pelo menos fez a mão do Luffy se tremer toda de dor, e parece que ele até continuou de boa, né, depois daquilo. Feito bom esse, muito parecido inclusive com o Kaido, que também levou um Red Rock no capítulo 1000 direto na cabeça, também foi afundado no chão e deu uma gemida de dor, mas a gente precisa considerar, a gente precisa relevar, já que ele estava na sua forma humana. Então por isso eu considero um feito de resistência bem parecido desses dois personagens, tanto do Gorosei quanto também do Kaido. Ah, e outro detalhe também é que o Luffy saiu da sua forma do Gear 5 nesse capítulo, ficou igual um saco murcho ali, né, mas já comeu e se recuperou de volta, mas ainda assim ele não voltou a entrar no Gear 5, o que deixa toda a situação ainda mais tensa e desfavorável para o bando, né. Agora a coisa deve ficar um pouco mais complicada para o Luffy caso ele demore a voltar para o Gear 5. E como eu falei para vocês no começo desse vídeo, esse capítulo ele serviu basicamente para aumentar a tensão em cima do bando, fazendo a gente pensar que talvez a mensagem ela não vá ser transmitida, não consiga ser transmitida para o mundo. E outro núcleo que também mostra como a coisa tá ficando feia foi o núcleo do Sop, Nami e Chopper, que já estão, né, com o Thousand Sunny, mas o Gorosei Saturno começou a escalar as nuvens até eles. Eu me pergunto se ele passou pela barreira na raça mesmo, né, tipo quebrando e se danificando e conseguindo ultrapassar a barreira, ou se ele se teleportou por meio daquele círculo de invocação dele, né? Mas, independente disso, foi muito bom ver os Gorosei se espalhando pela ilha assim de forma um tanto imprevisível, né? A gente sem saber onde cada um vai parar. Agora vamos ver se o grupo do Sop ele vai conseguir alguma ajuda, ele vai ter alguma ajuda, ou se a gente vai ter a oportunidade de ver o Sop mitando de alguma forma contra um dos Gorosei. Seria legal porque isso levantaria moral do Sop com os gigantes de Elbaf que estão na ilha, né? E poderiam acabar testemunhando um feito relevante por parte do Usopp. O problema é que não tem nenhum gigante por perto ali do grupo, daquele núcleo do grupo, então eu tenho minhas dúvidas se o Oda ele vai entregar algum feito do Usopp agora ou ele vai realmente deixar só para o arco de Elbaf. Como não tem nenhum gigante, seria legal se tivesse, né? Algum gigante ali por perto, pelo menos de longe, nossa!
o Usopp, cara, pô, precisava de... se acontecer, se o Usopp fizer alguma coisa de relevante, algum gigante precisa testemunhar esse feito. Mas o núcleo que mais interessa a gente nesse capítulo foi o do São Marcos Mars, o Gorosei que se transforma numa ave gigantesca. Vemos ele conversando com o Vegapunk da York e querendo destruir absolutamente tudo para garantir que a transmissão não aconteça, mas para nossa total surpresa, a York consegue convencer o Gorosei a não fazer isso porque poderia gerar uma reação em cadeia e acaba destruindo até o topo onde fica a Punk Records, né? Que é onde fica o cérebro do Vegapunk, né? A parte maior do cérebro do Vegapunk. Então a York consegue fazer o Gorosei ser mais cauteloso, algo que ele mesmo disse que não teria como ser feito, mas que deixa ainda mais surpreendente isso. E quando ela vê que o Gorosei ficou manso ali, né? Amansou, né? Foi domado. Ela ainda aproveita para ameaçar apontando uma arma na cara dele. E fala assim, ó, meu amigo, se tu fizer alguma coisa, tu vai se ver comigo. Eu fiquei, caralho, mano, que isso? Perdeu a linha total. Mas enfim, um detalhe importante nessa hora foi o Marcos Mars dizer que ele sente uma voz pequena vindo de Punk Records, o que deve se referir, né, ao Dendemushi que eles estavam falando, responsável por fazer essa transmissão. Detalhe que nos spoilers, antes da gente falar sobre esse Dendemushi, é que os spoilers diziam que o Gorosei aparecia olhando para o céu. E nessas horas, galera, a gente sabe que quando alguém olha para o céu ou existe alguma coisa no céu e é mencionado no capítulo, a gente já deduz que seja o retorno do Enel. Sempre é o Enel voltando quando tem alguma coisa referente ao céu, como por exemplo quando foi na época de Lelouch, né, sendo destruída, tem alguma coisa no céu, é obviamente o Enel. Mas enfim, galera, interessante ver que o Gorosei ele também é capaz de usar o hack da observação a esse ponto. Algumas pessoas podem ter pensado que ele usou a voz de todas as coisas aqui, mas a gente precisa lembrar que o termo voz também é frequentemente usado por usuários normais de haki da observação. Inclusive, o próprio conceito de voz de todas as coisas parece ser só uma extensão do próprio haki da observação como a gente conhece, ao invés de ser algo deslocado de tudo isso. Às vezes eu acho que algumas pessoas podem pensar que é uma característica, uma habilidade isolada, mas parece muito mais só uma extensão, né? Um aprimoramento do próprio haki da observação como a gente conhece mesmo. Mas que nesse caso pode ser aplicado a objetos inanimados, como quando o Roger identificou a presença do Poneglyph de Skypiea pela voz que a pedra emitia e ele conseguia sentir, conseguia ouvir, como também com animais, como aconteceu quando o Luffy e o Momo conseguiram se comunicar com Zunisha. Então até pode ser que o Gorosei ele tenha essa habilidade, já que ele identificou a presença de um Dendemushi, que é um animal, assim como o Zunisha, mas até que ele se comunique de fato com o caracol, como aconteceu com o Zunisha, por enquanto a gente pode deduzir que seja apenas o uso comum do haki da observação mesmo. No fim, o Gorosei consegue chegar até Punk Records, onde vemos o Dendemushi que vai transmitir a mensagem para o mundo. E nesse mesmo quadro podemos ouvir um som de gloob gloob. E aí, será que vai estar rolando uma gravação do Vegapunk mandando o Gorosei mamar gostoso e a gravação não ter como ser impedida de forma alguma maior? Se fudeu, mama aqui ó, a gravação não vai parar, gloob gloob pra vocês. Mas vamos lá, se tratando do som de gloob gloob, galera, eu acredito que seja mesmo o cérebro original do Vegapunk que fica justamente em Punk Records, e até hoje a gente nunca viu, pelo menos não depois dele ter sido removido do corpo do Vegapunk. Então essa seria uma oportunidade da gente ver o cérebro dele num tubo gigantesco de água e líquidos e sabe-se lá mais o que, para manter o cérebro dele funcionando. Daí o som de gloob gloob. Pode ser, é uma possibilidade. Teve gente também que sugeriu que pudesse ser apenas o Vegapunk tomando o cafezinho dele, né, na gravação, mas não tem como ser isso, já que o balão de fala, quando se refere à transmissão que está acontecendo, tem um formato diferente de quando se refere a um acontecimento desse exato momento, sabe, fora da gravação. Então eu vou supor por enquanto que seja o cérebro do Vegapunk mesmo, até porque o Gorosei ele não parece espantado e assustado nem nada, ele só tá prestando atenção de forma séria mesmo no que ele tá vendo. Então vai que ele só tá testemunhando o cérebro do Vegapunk ele mesmo na frente dele.
E caso o Vegapunk tenha preparado algum bait pros Gorosei, tipo um recado na tela, gravei e saí correndo, pau no cu de quem tá assistindo, pau no cu de quem tá lendo, o Gorosei ainda não chegou a reagir dessa forma, ele não tá preocupado. Então vamos esperar pra ver se vai ser só o cérebro do Vegapunk ou se vai ter algum bait que ele deixou preparado também. Eu diria que como não tem ninguém perto do Gorosei para que ele seja impedido de parar a transmissão, eu diria que pode ter sim algum bait preparado e não tenha mais o que ele possa fazer para parar essa transmissão. E a pedrada que eu falei que eu ia soltar no começo desse vídeo vem agora. Imagina se o Vegapunk fez um esquema parecido com o L em Death Note. Para quem não lembra, o L em Death Note ele precisava caçar o Kira, isso acontece logo no começo do anime, e ele decide fingir que estava fazendo uma transmissão para todo o Japão para tentar identificar o Kira no caso. Só que ao invés dele fazer de fato essa transmissão para todo o país, ele na verdade estava fazendo essa transmissão unicamente para uma região do país. Ele escolhe a região para onde ele ia transmitir aquela gravação que ele tinha feito e o Kira acaba caindo feito patinho, entregando de bandeja para o L a região onde ele morava. Agora imagina se o Vegapunk fez um esquema parecido com o L em Death Note. Ele vai e transmite a mensagem para o mundo nesses 10 minutos que já estão se passando, mas transmite uma outra mensagem para aqueles que estão presentes na ilha, fazendo eles pensarem que a mensagem ainda vai ser transmitida, quando na verdade, meu amigo, ela já está sendo transmitida e já está acabando de ser transmitida. E isso seria perfeito, galera, porque eu critiquei um monte, eu acho que um monte de gente também, né? Criticou o fato do Vegapunk querer demorar 10 minutos para começar a transmissão, quando ele devia era meter o louco e transmitir logo de uma vez para garantir, meu amigo, logo de cara. Mas se isso tudo, na verdade, foi um plano do Vegapunk e do Oda para fazer os Gorosei pensarem que eles têm tempo, quando na verdade eles nunca tiveram e era tudo só uma distração para atrasar os Gorosei, eu vou ter que chamar ele de gênio mais uma vez. E ainda tem mais. Se liga, galera. Ainda tem mais. Se isso acontecer, a gente teria um cenário onde o mundo ao redor do globo receberia a mensagem do Vegapunk, mas com a possibilidade dessa mesma mensagem não ser transmitida dentro de Egghead. Ou seja, essa seria uma estratégia do Oda para que o mundo inteiro soubesse a verdade revelada pelo Vegapunk, com exceção do Chapéu de Palha e da gente como leitor. Isso com certeza seria 1000 vezes melhor do que a mensagem não ser transmitida para ninguém, e claro, né, que a gente quer saber o que o Vegapunk tem a dizer. Mas essa seria, galera, uma excelente forma do Oda ele segurar essa informação da gente, coisa que o Oda ele adora fazer e a gente sabe disso, né? E a gente tem que ir descobrindo aos poucos de acordo com a reação, as diferentes reações dos personagens ao redor do mundo que forem aparecendo aos poucos a partir de agora. Bom, essa é a minha ideia por enquanto. Se vocês gostaram, me conta aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm algo a acrescentar que eu vou querer ler depois, beleza? Caso você não tenha deixado o like, você pode aproveitar para deixar agora para o YouTube saber que você quer continuar recebendo os próximos vídeos de One Piece aqui do canal e novamente conferir a sua inscrição e se o sininho também tá ativado para você receber os próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!